Essa aqui é uma igreja evangélica do sul dos Estados Unidos. Esses homens vestidos de branco são diáconos, são pastores, são presbíteros que perseguiam e matavam pessoas negras. E o mais triste nessa história é que eles faziam isso em nome de Deus. A Ku Klux Klan é descrita pelos historiadores como um grupo de supremacistas brancos protestantes e é amplamente reconhecido como um dos primeiros grupos organizados nos Estados Unidos. Mas acreditem, ainda hoje existe a Ku Klux Klan. No livro de regra da KKK, um dos fundadores de 1916, se eu não me engano, afirmava que apenas os cristãos brancos protestantes e anglo-saxônicos salvariam o país da destruição. Os inimigos para eles eram os católicos, eram os judeus, eram os negros, eram imigrantes. E nos seus rituais tinham diversas músicas, incluídas as músicas das harpas cristãs. E claro, sempre a cruz pegando fogo sobre o lema Jesus salva. E é em nome desse Jesus salva que eles faziam atrocidades. A fé cristã, distorcida por essa ideologia do ódio, teve como principal símbolo o crucifixo. E isso, gente, não era exceção, tá? Isso ocorria em boa parte das igrejas protestantes no sul dos Estados Unidos. Pastores citavam a Bíblia para justificar a escravidão. E foi dentro desse contexto que nasceu um outro tipo de igreja e um outro tipo de teologia chamada teologia negra. No início do século XIX, os afro-americanos começaram a construir igrejas e congregações independentes. Muitas vezes, os pastores dessas igrejas eram ex-escravizados, foram pessoas libertas. Essas igrejas se tornaram um centro de resistência e de apoio para essa comunidade. Mas não se tratava apenas de ter um lugar para adorar, se tratava também de ter uma análise teológica, uma perspectiva teológica, porque se o Deus dos brancos ele legitima a escravidão e o assassinato de pessoas negras, quem é o Deus dos negros? Foi aí então, gente, que nasceu a teologia negra. Eu queria muito que vocês se desprendessem de qualquer preconceito teológico e qualquer coisa que vocês de repente possam criar na mente de vocês sobre essa perspectiva teológica. Porque, como eu disse para vocês, toda teologia ela é contextual. Então, se existe uma teologia branca que justifica a escravidão, que legitima a perseguição e o assassinato de pessoas negras em nome de Deus, é preciso ter uma outra teologia para combater essa teologia. E a teologia negra nasce exatamente para isso, para combater essa ideia desse Deus branco que legitima a perseguição. A ideia da teologia negra é apresentar um Deus que está ao lado dos negros que sofrem no sul dos Estados Unidos. É um Deus que está ao lado dos oprimidos. É uma teologia que nasce a partir das lutas antirracistas, a partir dos movimentos sociais. O grande nome dessa teologia foi James Cone, um teólogo negro, claro, nascido em Tennessee em 1938. Para esse teólogo havia uma grande contradição que essa teologia supremacista branca representava para o cristianismo na América. Ele recorre a duas figuras específicas, totalmente diferentes na história dos movimentos sociais antirracistas, contra a segregação. A primeira foi Martin Luther King e a segunda foi o Malcolm X. Ele reconhecia que os dois, com abordagens totalmente diferentes, trabalhavam para um mesmo propósito: a libertação dos negros da sociedade branca. O teólogo, deixa eu arrumar isso aqui que está caindo aqui, o teólogo ele conseguiu fazer com que os ministros negros distinguissem esse Jesus dos brancos, essa ideia pregada por essa igreja branca, desse outro Jesus, Jesus verdadeiro, esse Jesus que está ao lado dos pobres, dos oprimidos, daqueles que sofrem, daqueles que choram. E essas igrejas, desses ministros, desses pastores, elas
se tornaram mais do que um lugar que reuniam para um culto de domingo. Elas se tornaram escolas, centro de bem-estar social, orfanatos, o coração pulsante da comunidade negra. E por que eu estou falando isso? Porque se a sua igreja ela não tem uma resposta social, se a sua igreja ela não tem um trabalho de acolhimento para as pessoas que vivem à margem da sociedade, a sua igreja falhou. Você falhou. Seu pastor falhou. Muitas igrejas criam obras sociais apenas com o intuito de catequizar. Se essas pessoas não querem, por exemplo, frequentar as suas igrejas ou se converterem ao cristianismo, elas são abandonadas. E esse é um método de colonização que afasta as pessoas daquilo que de fato elas precisam, que é o acolhimento, que é dar vestes para quem está nu, que é dar comida para quem está com fome, que é acolher quem precisa ser acolhido. Então, eu trouxe essa história hoje para vocês para te provocar e para fazer você ficar inconformado com a situação que talvez você vive dentro da sua igreja e crie alguma coisa. Então, arregace as mangas e crie alguma coisa dentro da sua comunidade de fé para ajudar aqueles que vivem à margem da sociedade.